Seguimos com o retorno das oitavas de final da Liga dos Campeões e temos também o início das oitavas de final da Europa League nessa quarta-feira. Mas à noite também temos Libertadores, pré-Libertadores, né? O Botafogo enfrenta a equipe do Bragantino no jogo de ida dessa pré-Libertadores. Na Liga dos Campeões, o principal destaque é esse jogo aí, ó, Real Madrid e Leipzig. Primeiro jogo na Alemanha, o Real Madrid venceu por 1-0, teve um lance polêmico no jogo do Leipzig, né, na questão do gol, mas o Real Madrid saiu com a vantagem. O Real vem de um empate fora de casa com a equipe do Valência 2-2 e o Leipzig vem de uma goleada aplicada para cima do Bochum. Na Europa League, o Sport enfrenta a equipe da Atalanta. Voltam a se enfrentar, né? Porque as duas equipes ficaram no mesmo grupo e agora se encontram novamente nas oitavas de final. Meu nome é Theo Borges e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta-feira, dia 6 de março. Começamos o nosso planejamento no jogo da Europa League entre Sporting e Atalanta, jogo de ida das oitavas de final. Esse é um jogo repetido, né? As duas equipes se enfrentaram na fase de grupos. A Atalanta venceu o Sporting na casa do Sporting. Foram poucas equipes esse ano. Na verdade, esse ano não, né? Posso alongar essa temporada, porque é a temporada 2023-2024. Foram pouquíssimas equipes esse ano que venceram essa equipe do Sporting, muito bem treinada, com excelentes jogadores, e a Atalanta foi uma delas. Esteve lá, venceu por 2-1, e na casa da Atalanta, na Itália, em Bergamo, o Sporting apenas conseguiu um empate. Então é um jogo de equipes que já se conhecem. Antes da gente começar esse planejamento, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, que ajuda demais para o YouTube liberar esse conteúdo para novas pessoas que não conhecem aqui o canal. E para você que acompanha esse canal e não é inscrito, fica o convite para você se inscrever. E se você quiser se tornar membro desse canal para ter acesso a uma série de benefícios também, que eu vou te mostrar ao longo do vídeo, você está liberado, tá bom? É só clicar aí no botão de Seja Membro. Vamos utilizar o nosso PDF de apoio. Antes, vamos ver como as duas equipes jogaram nos últimos jogos. O Sporting venceu o Farense por 3-2, um jogo que tinha tudo para ser fácil, que acabou ficando mais embaçado, né? Vamos dizer assim. O Sporting chegou a abrir o placar, o Farense, se eu não me engano, empatou, depois o Sporting esteve na frente. Então o Farense foi sempre ali tentando buscar uma recuperação, mas não conseguiu. Antes disso, o Sporting venceu o Benfica na semifinal da Taça de Portugal, o jogo de ida, se eu não me engano já é semifinal, e tinha empatado com o Young Boys na última, né, no último jogo que ele fez naquela... Na verdade foi o segundo jogo do playoff, né? O Sporting, para quem não se lembra, foi o segundo colocado no seu grupo. Quem que era do grupo do Sporting? A Atalanta. A Atalanta passou direto. O Sporting ficou em segundo, teve que fazer um playoff com uma equipe vindo da Champions. Quem que veio da Champions? Young Boys. Que grupo que estava o Young Boys na Champions? Lembra? City, Leipzig e Estrela Vermelha, isso mesmo. Então, o Young Boys desceu, ficou em terceira na frente do Estrela Vermelha e disputou um playoff com o Sporting, que era o segundo colocado. Passou o Sporting, gerou um sorteio novamente e o Sporting caiu com quem? Com a Atalanta. Então, como que chega a Atalanta para esse confronto? Se eu não me engano, a Atalanta vem de uma derrota para a equipe do Bolonha, de virada. A Atalanta chegou a sair na frente, o Bolonha virou o jogo. Acho que é isso, tá? E também vem de um cacete sofrido fora de casa para o melhor time na Itália hoje, sem dúvida, a Inter de Milão. Vinha de um bom resultado contra o Milan e vinha de uma sequência muito forte. A Atalanta vinha de 6 vitórias consecutivas, parecia que ia dar cabo de todo mundo. Chegou no Milan, deu uma segurada e aí na Inter tomou um cacete. Vamos lá para o nosso PDF de apoio. Olha, visualmente, a gente consegue perceber que é um esporte essa temporada absurdo. Poucas equipes, como eu falei, conseguiram vencer o Sport. Porém, a Atalanta foi uma delas. E a gente tem que respeitar, obviamente. Foram 12 vitórias em casa no Campeonato Português. Isso aqui são dados do Campeonato Português contra dados do Campeonato Italiano. Então, 100% de aproveitamento para o Sport em casa. 92% desses jogos ele saiu na frente. Não falhou em marcar, obviamente, nenhum jogo. Em 50% dos jogos ele não sofreu gol. Uma média de 4 gols por jogo em jogos do Sport. Olha que absurdo. 3,3 de gols marcados, 0,75 de gols sofridos. Pode ver, raramente acontece dessa parte aqui do PDF ficar com cor, ficar azul, né? Mas nesse jogo eles conseguiram, porque a média do Sport é muito alta. Do lado da Atalanta, uma equipe que vence pouco fora de casa, não tem tanta iniciativa, falhou mais em marcar, ficou menos jogos sem sofrer gol, né? Sofre gol com bastante frequência, sofreu mais gols do que marcou e tem uma média de gols sofridos de 1,54. Olha que curioso isso daqui. O Sporting é uma das equipes que a gente vem analisando nos últimos dias, né? Depois que eu acrescentei isso aqui no PDF de apoio, que é um conteúdo exclusivo para os membros, né? Para ter acesso a todos esses dados aqui de todas as competições que a gente tem. O Sporting é uma das equipes que menos precisa finalizar no gol para marcar um gol. Olha que loucura.
A cada 1,48 finalizações do Sport no alvo, os caras conseguem marcar um gol. É absurdo. Geralmente é de 3,5, 3,6 para cima. A Atalanta aqui é de 3,6. E no caso das finalizações gerais, né, não só necessariamente no gol, o Sporting precisa de 3,2 finalizações normais para marcar um gol. É absurdo. É um aproveitamento digno de uma equipe diferenciada. No primeiro tempo, o Sporting tem mais gols marcados, menos gols sofridos, bem menos. Defesa de Almanac. A Atalanta até marca uma quantidade de gols, mas é metade do que o Sporting e sofre muito mais vezes do que a Atalanta. 6 vezes mais gols o time da Atalanta, né? Então é um Sporting superior, claramente, no primeiro tempo. Na segunda etapa, a Atalanta consegue corrigir um pouquinho da parte defensiva, passa a sofrer um pouco menos de gol, mas ainda não consegue alcançar o Sport na parte ofensiva. O Sport aumenta o número de gols sofridos, mas ainda continua vencendo mais e perdendo menos que a Atalanta. Então, mesmo com a melhora da Atalanta, o Sporting continua sendo relativamente superior. As duas equipes marcam de cabeça de uma maneira bem parecida. As duas equipes também finalizam bem de fora da área, então bem parelho essa parte aqui. Nos momentos dos gols, o Sporting é bem dividido. Em nenhum momento assim o Sporting passa a marcar mais ou menos gols. É um time bem distribuído, mas é uma equipe que tem sofrido mais gols no retorno do segundo tempo. Então aqui pode ser provavelmente dedo do treinador adversário, consegue perceber um problema ali no Sport, né? E coloca os jogadores para tirar proveito desse erro. Do lado da Atalanta é uma equipe que acelera na volta do segundo tempo. Percebeu? Uma equipe que acelera na volta do segundo tempo. Aí vamos ver se o nosso querido GP, treinador Gasperini da Atalanta, vai conseguir entender esses problemas, se é que vai acontecer, do Sport, para poder voltar para o segundo tempo para aprontar. E também marca bastante no final do jogo. Em relação aos gols sofridos, a Atalanta sofre mais no primeiro tempo e também no finalzinho do jogo. Principais jogadores do Sport. Bom, você está cansado de ver eu falando do Sporting por aqui. O principal jogador, sem sombra de dúvida, se chama Viktor Gyökeres, sueco, tá? Esse rapaz aqui, ó, Viktor Gyökeres. Um dos jogadores que mais finaliza, um dos jogadores mais influentes em relação a gols e assistências, 18 gols marcados no Campeonato Português, com 8 assistências. O Pedro Gonçalves, o Pote, com 10 assistências e 9 gols marcados. Aqui embaixo, o José Paulo e o Trincão também, jogadores muito influentes. Então, esses são os principais jogadores. Quero trabalhar mercado de finalização, mercado de gols. Viktor Gyökeres, na minha opinião, é de longe um dos melhores jogadores para isso, seguido do Pedro Gonçalves. Do lado da Atalanta, o principal jogador é um jovem chamado Charles De Ketelaere. Se eu não me engano, ele é belga, se eu não me engano, tá? 6 gols e 6 assistências. Outro jogador muito importante, o Koopmeiners, finaliza bem de fora da área, tá sempre fazendo gol, é o batedor de pênalti da equipe. Então, quero pegar alguém para fazer o mercado de gols aqui da equipe da Atalanta. O Koopmeiners é um dos jogadores que mais tem batido pênalti na equipe. Tem algumas assistências também. Lá embaixo temos o Ademola Lookman, que é o nigeriano, se eu não estou enganado, que faz ali dupla de ataque na maioria das vezes com o Osimhen. Espero não estar fazendo confusão. E temos o Gianluca Scamacca, que era ex-jogador do Sassuolo. Acho que são os principais jogadores, acho que eu não esqueci de ninguém. Mário Pasalic, muito responsável também por aquela grande Atalanta de 2018, 2019. Vocês vão lembrar também do Derrum, que é jogador daquela época, e o Miranchuk, que também de vez em quando aparece para poder ajudar por aqui. São os jogadores principais desses elencos. Confere na escalação se eles vão estar suspensos, se eles estão disponíveis. Uma hora antes do jogo, dá uma olhada aqui no PDF de apoio para você conferir. E olha que legal, o Derrum é um dos jogadores que mais sofre cartão na equipe da Atalanta. E do lado do Sporting, o Gonçalo Inácio. E esse Morten aqui também sofre muito cartão. Se você é um trader por aqui, assim como eu, esse é um jogo para correção de preço. É favorito o Sport, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a Atalanta conhece o Sport, já sabe o estilo de jogo, já enfrentou o Sport em Alvalade e provavelmente já conhece o caminho das pedras. Mas quem bate, na maioria das vezes, esquece. Quem apanha, não. Então, se o Sport perdeu em casa para a Atalanta, provavelmente o treinador do Sport, que é inteligente, se eu não me engano, está até sendo cotado para substituir o Klopp, é uma das opções, além do Xabi Alonso, ele sabe que se a Atalanta venceu o time dele na casa dele, o que a Atalanta fez de diferente. Então, se quem apanha não esquece, o Sporting provavelmente vai vir com as barbas mais de molho para esse jogo, tá? Então é muito bom a gente tomar cuidado na hora de criar o tal do viés, que é aquela expectativa pré que vai fazer você clicar sem estar vendo porcaria nenhuma. Quando a gente está enviesado,
Quando a gente quer fazer um negócio, não adianta. Pode vir 200 pessoas falar pra gente não fazer, que a gente vai fazer. Ou seja, quando você vem pra uma partida enviesado, pô, quero trabalhar nesse mercado a favor dessa equipe. Não adianta. Às vezes o jogo tá te mostrando, fulano, não faz isso, cara. A Atalanta tá bem, a Atalanta tá tendo contra-ataque, bola na trave, goleiro fazendo milagre, mas você não. Você faz assim, ó, não tô vendo nada. Não, eu quero trabalhar a favor dessa equipe. Você se faz de sonso. É o famoso viés. Então, se você puder não vir enviesado para esse jogo, melhor ainda, tá? Porque é um jogo, para mim, mais tendencioso a ser parelho. Principalmente porque a Atalanta vende uns cacetes sofridos, então tem que dar uma resposta. E o Sport está numa fase muito boa. Então tem confiança? Tem. Mas isso não quer dizer que o Sport é um time perfeito, que não erra. Porque o nível de enfrentamento do Campeonato Português é diferente. Então vamos tomar um pouco de cuidado, tá? Quero trabalhar a favor do Sport? Beleza. Deixa o Sport te mostrar ao vivo para você trabalhar esse tipo de correção de preço. É um jogo perigoso e de alta probabilidade de tomar um gol contra a posição, tá? Se você é um punter por aqui, eu gosto demais de um cenário de 2 gols, mas essa cotação não me agrada. Então, para a gente trabalhar um cenário de 2 gols aqui, eu quero uma cotação mais alta. Como que a gente vai pegar isso? Ou esperando provavelmente ali um primeiro tempo 0-0, tentando buscar essa cotação mais alta lá para os 50 minutos, 60 minutos, ou quem sabe, esperando um primeiro gol cedo no primeiro tempo, depois pegar uma janela de jogo ali sem nada, não acontecendo nada, para o mercado ir levantando essa odd de novo. Quando essa cotação chegar mais próximo de 1,80, 2 seria interessante, tá? Desde que no momento que você for entrar no mercado, tenha uma leitura legal. Pô, quem tá na frente tá querendo contra-atacar, quem tá atrás tá buscando, né, uma recuperação. Qual que é o grande problema de você pensar num cenário de 3, 4, 5 gols? Mesmo a gente tendo jogadores ofensivos muito bons dos dois lados. O Gyökeres, o Koopmeiners são excelentes jogadores. Tudo bem, se fosse para colocar num jogo isolado, único, a gente poderia ter aqui um 4-4. Mas qual que é o problema da gente puxar muito a corda dos gols? É um jogo de ida e volta. Então, o Sporting não precisa sair daqui classificado, porque a Atalanta não precisa sair eliminada. Ela pode vir para cá para administrar um pouco mais. Isso quer dizer que não necessariamente uma equipe perdendo por um gol vai se expor igual uma maluca, ok? Por isso que eu gosto desse cenário um pouco mais contido. Eu sei da possibilidade ofensiva das duas equipes, mas eu não quero esticar tanto essa corda. Então eu quero trabalhar esse cenário de 1,5 com uma cotação mais alta. Cabe pensar no ambas marcas? Se for com uma cotação mais valorizada, eu não duvido, tá? Mas eu prefiro o over 1,5. No mercado de resultados, eu não te indico nada. Se você quiser pensar em dupla chance, empate anula, por sua conta e risco, eu respeito muito a Atalanta porque é um time que, apesar de estar passando por um momento ruim, ofensivamente dá muito trabalho para os adversários. Então, para mim, qualquer um resultado nesse ponto aqui, e a gente tem que lembrar que o nível de enfrentamento é diferente, e a Atalanta já venceu o Sporting Alvalade, qualquer time que saia vitorioso aqui não me surpreenderia. Vamos para a Liga dos Campeões e eu vou passar rápido por esse jogo aqui, porque, sinceramente, qualquer análise mais aprofundada aqui seria, assim, tentar talvez adivinhar um tsunami, né? Porque a probabilidade do Copenhagen, do København, time do Copenhague, passar é muito pequena. Eles perderam por 3-1 dentro de casa. Conseguiram marcar um gol no City? Conseguiram. Mas já é uma desvantagem grande para uma equipe que vai enfrentar o City no Etihad. Se esse jogo fosse na Dinamarca, ainda assim ia ser difícil pra caramba. Mas é na Inglaterra. E a necessidade é toda do Copenhague. O time do City está acostumado a enfrentar equipes que se fecham, se compactam, que dão a bola para o City. Na verdade, não é que a equipe dá a bola para o City toma para ele. Mas na maioria das vezes o City está acostumado a enfrentar essas equipes defensivas. Por exemplo, o United foi lá e surpreendeu o City com um golaço do Rashford, não foi? O que o City fez? Dá a bola aqui. Quer se defender? Se defende aí. E vamos. E pressão. Até conseguir um gol. Foi de fora da área? Foi. O do Rashford também. Ou quer dizer que chute fora da área não vale? Os caras têm que usar essa opção, essa arma. Porque se uma equipe decide se compactar, o City tem a opção de ficar chuveirando na área, tem a opção de finalizar de fora e tem equipe que é muito boa nesse fundamento. O United fez isso, o Phil Foden foi lá e fez também, né? Aí, o que a gente entra nesse contexto agora? Vamos jogar esse assunto agora num contexto. Se o Copenhague vier para só se defender na Inglaterra, acabou. Não precisa nem jogar. Eles vão ter que vir para cima. Para vir para cima, eles vão ter que disputar a bola com uma das equipes hoje no mundo que mais gostam de ficar com a bola, né? Vamos ser sinceros. Então, primeira coisa, o duelo do Copenhague não é para ganhar o jogo. O primeiro duelo é para ganhar a bola, para ter pelo menos a chance de finalizar. É tipo no futebol americano, não adianta nada tu querer chutar uma bola lá da casa do chapéu, você não vai assustar muito o goleiro. Então você tem que ganhar algumas jardas, né? Você
tem que ganhar um pouco de território para poder finalizar. Com isso, a gente está falando de um Copenhague um pouco mais agressivo. Então, talvez, em algumas janelas desse jogo, a gente veja um Copenhague tentando sair da casinha. Não vou dizer empurrando o City para trás, mas tentando ser um pouco mais kamikaze. E isso, obviamente, vai liberar espaço para o City. Mas eu já acho muito difícil, voltando lá no início da análise, eu já acho muito difícil o Copenhague conseguir ganhar a maioria dos duelos. Porque o City é um time treinado para isso. Quem joga com posse de bola lá no campo do adversário, a primeira parte do treinamento é ganhar os duelos da segunda bola, para você manter a bola. Você tá com o seu time inteiro no ataque. Como é que você faz para que a sua defesa alta não seja exposta? Para que você não tenha que fazer uma transição defensiva correndo para trás. Rouba a bola o mais próximo possível da parte ofensiva para a gente progredir o ataque, continuar com o ataque. Então um time que está acostumado a ganhar de duelo, eu já acho muito difícil que vai perder nos duelos para o Copenhague. O futebol é jogado, a gente sabe disso, não existe nada impossível, mas é muito improvável que o Copenhague consiga mesclar ganho de duelo com excelente desempenho ofensivo, ao ponto de, quem sabe, ter um aproveitamento ali de um chute, um gol, né? E ainda assim não é só um gol, meu amigo, são dois. Então a situação do Copenhague aqui é bem difícil. E nessa capoeira aí, enquanto ele estiver tocando berimbau, se ele não se ligar, ele toma um gol, entendeu? E antes de entrar na roda para começar, ele já toma um gol. Então, meu amigo, a situação do Copenhague é muito complicada. Eu, sinceramente, não pretendo trabalhar esse jogo. Não pretendo porque o City não precisa vencer, mas deve vencer. E essa cotação é uma cotação de uma equipe que tende a dominar o jogo inteiro. E eu não sei, sinceramente, se o City vai fazer isso em todas as janelas do jogo. Às vezes, na maioria delas. Mas, sinceramente, não é um jogo que me chama tanta atenção. Porém, vamos dar uma olhada aqui rapidamente. O Copenhague é um grande time na Dinamarca, claro, você vai ver aqui bons números, mas o nível de enfrentamento é diferente. Aqui são números da Premier League contra o campeonato dinamarquês. O time do Copenhague falha pouco em marcar, porém tem sofrido mais de um gol por jogo. Aqui que é o problema, né? Não adianta tu querer marcar 2 e não sofrer 1. Aí vai ser complicado, né? O City tem mais gols marcados, menos gols sofridos. O primeiro tempo do City é bem superior ofensivamente. E no segundo tempo o City também continua superior. Eu acho que o grande destaque do Copenhague no segundo tempo é a quantidade de gols marcados. O City marca muito de cabeça e muito de fora da área. O Copenhague também tem os seus golzinhos marcados de cabeça e de fora da área, mas o Copenhague sofre bastante de cabeça também. E essa pode ser uma arma se o City precisar. Quem sabe o Copenhague não consegue fazer 2 gols e comece a se fechar. O City pode utilizar da finalização de fora e da bola aérea para tentar buscar os seus gols. Os momentos dos gols do Copenhague é uma equipe que marca muito mais no final do jogo, então ele vai aumentando o número de gols à medida que o tempo passa, e é uma equipe que sofre bastante no meio do primeiro tempo e no meio do segundo. Já o time do City tem sofrido mais gols no final. Na maioria das vezes é o jogo já resolvido, aquele tipo de jogo que, bom, não precisa fazer mais nada, tira um pouco do pé, tá desconcentrado, perde um pouco o foco, toma um gol. Mas nem sempre é o tipo de gol que prejudica a equipe. No caso agora, contra o United, foi um gol que, vamos dizer assim, prejudicou um pouco, forçou o City a virar o jogo, teve um pouco mais de dificuldade, mas ainda assim no resultado final acabou não dificultando tanto. O City teve mais escanteios em 85% das partidas em casa, no primeiro tempo também, mesma coisa, no segundo tempo 62%. Perceba que no primeiro tempo o time do Copenhague não conseguiu vencer nenhum primeiro tempo fora de casa em escanteios. Porém, há quem possa imaginar que o Copenhague vai para cima no primeiro tempo e pode ter race de escanteios, que pode ter uma vitória de escanteios no primeiro tempo, mas a verdade é que é muito provável que na casa do City quem mande é o City. E aí vai ser difícil o Copenhague cantar de galo. Vamos ver, né? Os principais jogadores do City, eu não vou listar aqui para vocês, porque vocês estão carecas de saber. Do lado do Copenhague, nós temos esse jogador aqui de nome difícil, o Elias, com 8 assistências e 4 gols marcados. O Sorensen, com 5 assistências. E aqui, Diogo Gonçalves, com 5 gols e 2 assistências. E o Ronnie, de sobrenome difícil também, com 7 gols. Esses são os principais jogadores. Se você é um trader por aqui, se você quiser trabalhar a favor do City, se houver leitura para isso, tranquilo, eu provavelmente não vou trabalhar. Se você é um punter e quiser trabalhar esse tipo de cotação, saiba que você está contribuindo para colocar dinheiro no bolso das casas de apostas. Esse tipo de cotação não tem valor nenhum. O que eu aconselho para você é esperar talvez uma situação de complicação do City. Vai acontecer? Provavelmente não, mas se acontecer, você está ali preparado para aproveitar. De resto, nem bingão nem bilhete vai te salvar dessa cotação esmagada. Muito provavelmente você só vai colocar dinheiro na conta das casas de apostas. Também às 5 horas, nós temos o principal jogo do dia, obviamente não desrespeitando o City, claro, mas é porque a situação do jogo do City está praticamente definida. Essa daqui não. Essa daqui tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. O Real Madrid venceu por 1-0 o jogo contra o Leipzig, um jogo fora de casa na Alemanha, mas foi um jogo onde o Leipzig conseguiu marcar. Teve um gol anulado polêmico. Foi um jogo onde o Leipzig criou. E, obviamente, o Leipzig tem qualidade hoje para tentar buscar uma situação aqui
no Bernabéu. É fácil? Não. O Real Madrid é só o maior campeão da Liga dos Campeões. Então você vai jogar na casa do maior campeão da Liga dos Campeões, precisando reverter um resultado. É difícil igual o do Copenhague em relação à quantidade de 2 gols? Não sei. Não é pela quantidade específica de gols, é pelo ambiente, né? O City tem uma Champions. Agora, o City está em alta, é o atual campeão. Óbvio, respeitado, o time está em evidência. Mas o Real tem muita história. Não estou aqui dizendo que a camisa joga sozinha. Não defendo muito essa coisa da camisa. Mas estou dizendo que o ambiente pro lado do Leipzig vai ser bastante hostil. Então não é só pela quantidade de gols para diferenciar do Copenhague. É o Real Madrid do outro lado. E, obviamente, isso mexe com a questão emocional dos caras em algum momento, né? Até porque o estilo de jogo do Real Madrid, nessa necessidade do Leipzig, se encaixa muito bem. Mas segura isso aí, que a gente vai falar sobre isso. O Real Madrid vem de um empate contra o Valência 2-2, num jogo onde o Real Madrid poderia ter ganhado. Gol do Bellingham no final. O juizão deu uma cagada, né? Ficou com um medinho. Falou para os jogadores, vou encerrar depois desse lance. A bola saiu da área, ele não encerrou. Houve um cruzamento, ele encerrou a partida. Muita gente ficou chateada, muita gente tinha aposta no Real. Enfim, já foi, não dá pra ficar reclamando, já aconteceu. Mas o Real Madrid sai com essa sensação ali de que poderia ter sido um resultado diferente. Ainda assim, no jogo o Real Madrid poderia se complicar, isso não era novidade. Enfrentar o Valência é, obviamente, um time mais chato, principalmente no Mestalla. O Leipzig vem de uma goleada pra cima do Bochum, que espantou um pouquinho, né, aquela derrota pro Bayern de Munique, que veio no final. Não vou dizer que o Leipzig jogou bem contra o Bayern, especificamente assim, de uma maneira gloriosa, mas foi um jogo bom. Eu acho que o empate seria mais justo. Mas o Bayern de Munique contratou e gastou um caminhão de dinheiro no Harry Kane justamente para resolver essas partidas de xadrez no final, né? Para resolver esses, vamos dizer assim, sair do labirinto. O Bayern precisava do gol, o Harry Kane entregou, mesmo que o Bayern não estivesse merecendo naquele momento. Então, o Leipzig perdeu aquele jogo. E antes disso, foi uma vitória contra o Gladbach e a derrota para o Real Madrid. Vamos para o nosso PDF de apoio, confrontos Real Madrid, Espanha, obviamente, Leipzig, Alemanha. Só para a gente ter uma ideia de níveis aqui de enfrentamento. Real Madrid teve 85% de vitória em casa e saiu na frente em quase 70% dos jogos. Praticamente não falhou em marcar, né, pouquíssimas vezes, e ficou 54% dos jogos sem sofrer gol. Lembrando, o Courtois está lesionado, então o goleiro reserva está cumprindo bem aqui o seu papel. Não passa tanta confiança igual o Courtois, mas está cumprindo seu papel. Fora de casa, o Leipzig não vinha tão bem assim. Melhorou um pouquinho, né? Vem de vitória contra o Bochum, mas se você pegar aqui, ó, foram 2 vitórias apenas fora de casa nos últimos jogos. Perdeu para a equipe do Stuttgart por 5-2, perdeu para o Bayern por 2-1, empatou com o Augsburg, que é uma equipe que está lá embaixo na tabela, 2-2, empatou com o Bremen 1-1. Então, enfim, fora de casa, mesmo no nível de enfrentamento diferente, o Leipzig não tinha, né, não vinha apresentando tanto resultado. Não é uma equipe que falha tanto em marcar, mas é uma equipe que sofre com frequência. Isso daqui eu gosto muito de falar, ó. Equipes que sofrem quase a mesma quantidade de gols que marcam, não são equipes confiáveis. E nesse tipo de jogo, de erro zero, você anda numa corda bamba. Você não pode falhar, né? Tipo Copenhague. Você vai jogar contra uma equipe que se encaixa nesse modelo. De novo, eu já vou falar sobre isso. Vocês vão ver como vai ser difícil aqui a vida do Leipzig. No primeiro tempo, o Real Madrid tem um pouquinho mais de gols marcados e um pouquinho menos de gols sofridos. Tem mais vitórias, mas o número de derrotas é parecido. No segundo tempo, o Real tem um melhor momento, com muito mais gols marcados, mas não se engane, o Leipzig também é agressivo no segundo tempo, marca bastante gol. Tem um bom contra-ataque com a Penda, com o Xavi Simons, a gente vai falar sobre isso, mas é uma equipe que sofre 4 vezes mais gols aqui do que a equipe do Real Madrid. E esse é o grande problema, né? Passar em branco na defesa, fazer o que precisa ser feito ofensivamente, mas não sofrer. Esse é um grande problema. As duas equipes são muito boas na bola aérea, né? Tanto escanteio quanto gols de cabeça, mas o Leipzig tem sofrido mais nesse fundamento e é bom tomar um pouco de cuidado por aqui. Nos momentos dos gols, o Real Madrid marca bastante na volta do intervalo, isso é mão do Ancelotti, obviamente, né? E é uma equipe que marca também mais no segundo tempo do que em relação ao primeiro. O Leipzig também. Uma equipe que marca bastante na volta do intervalo, então quem sabe a gente pode ter aqui um primeiro tempo mais truncado e um segundo tempo um pouco mais aberto. Em relação aos gols sofridos, o Real Madrid sofre bastante no início, né? Talvez um golzinho do Leipzig ali no início seria tudo que esse jogo precisa para ficar ainda mais interessante. O Leipzig poderia marcar, mas não consegue marcar tanto no início de jogo assim. Já o Leipzig está bem distribuído em gols sofridos, o Real Madrid volta a sofrer alguns gols no final. Em relação aos escanteios, é bem parelho, principalmente numa situação como essa, né? A gente nunca sabe se o Leipzig vai conseguir empurrar o Real Madrid para trás, acho muito difícil acontecer isso. O Real Madrid, na maioria das vezes, empurra o adversário
com seus contra-ataques. Então pode perceber que a porcentagem de cantos na partida é muito parecido no Real em casa e o Leipzig fora. Real Madrid ganha em alguns aspectos, o outro Leipzig fica na frente, então muito cuidado. E aqui os principais jogadores do Real Madrid: Jude Bellingham, né, que teve um pouquinho de lesão, voltou agora contra o Valência. O Toni Kroos, que vem de 7 assistências, é uma temporada com muitas assistências do Toni Kroos. Rodrigo, Vini Júnior, a gente já sabe. O Rossello, né, que é um jogador ali, vamos dizer assim, um coadjuvante nesse ataque, mas que também aproveita bastante na bola aérea. Quando entra, Luka Modric também ajudando bastante a equipe. E é uma excelente temporada do Carvajal, né? Não podemos esquecer disso. Não é uma temporada tão goleadora do Valverde, mas é um jogador também muito importante. Do lado do Leipzig, o Openda, uma das melhores contratações de longe. Tem gente que não gosta dele, mas eu acho um jogador muito bom, que vem se destacando bastante. 17 gols no campeonato alemão e 4 assistências. Xavi Simons, que já foi do PSG, se eu não me engano também chegou a jogar no clube holandês, se eu não me engano foi no Feyenoord, foi no PSV, não sei. Temos o Benjamin Sesko, que está sendo cotado para o Arsenal, não sei se essa negociação de fato vai acontecer. O Youssef Poulsen, que já foi o artilheiro antigo da equipe, hoje em dia é o Openda, e o Dani Olmo, que finaliza muito bem de fora da área. Se você é um trader por aqui, qual que é o grande problema, o X da questão? O Real Madrid é uma equipe que joga muito bem em velocidade. Na maioria das vezes, quando ele enfrenta um adversário na sua casa, o adversário não vai para cima dele igual um maluco. O adversário espera. Então o Real Madrid, que gosta de jogar de maneira reativa, tem que propor. Então fica aquela coisa tipo, vou, não vou, né? Na maioria das vezes é o Real Madrid que chama o adversário para cima, mesmo num jogo 0-0, para poder contra-atacar. Raramente você vê o Real Madrid empurrando o adversário para trás. Aconteceu isso agora no jogo contra o Sevilha. Real Madrid de fato empurrou o Sevilha para trás. A maioria 70% do jogo foi mais ou menos assim. Mas na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes o Real Madrid está encontrando dificuldade para penetrar na área, ele recua um pouco, chama o adversário para cima para poder ter espaço. Nesse jogo especificamente, o Real Madrid não vai precisar fazer isso, porque o Leipzig precisa marcar. Então o Leipzig provavelmente vai subir linha, vai tentar se expor e vai dar espaço para os contra-ataques. Aonde que o Leipzig não pode errar? Justamente no ganho dos duelos, né, na segunda bola. Se você sobe para poder atacar, para poder buscar a sua recuperação nesses 180 minutos, e você perde o duelo, e você perde a segunda bola, você começa a armar o contra-ataque. Aí você tem o Toni Kroos, que está numa excelente temporada de passe, você tem um Bellingham que vai achar um passe, você tem o Vinícius correndo na esquerda, o Rodrigo correndo na direita. A situação é complicada. Você não pode errar no bote ali da segunda bola, perto do seu campo ofensivo, senão você vai ver a sua defesa correndo para trás, em transição defensiva, batendo cabeça. E aí, meu amigo, você correr para trás com o Vini Júnior e o Rodrigo e o Bellingham chegando para dar assistência ali, vai ser difícil, tá? Então, muito cuidado. Eu quero trabalhar contra o Real Madrid porque só tá dando Leipzig. Cuidado, porque a chance de você tomar um contra-ataque é muito grande, tá bom? Agora, se o seu viés for todo do lado do Real, cuidado, porque o Real Madrid não precisa vencer, mas ele tende a ser mais, vamos dizer assim, agressivo quando ele tiver essas oportunidades de contra-ataque. Então é provável que se você quiser só trabalhar a favor do Real, você tenha que lidar com o Leipzig o atacando. E isso não é um cenário tão, vamos dizer assim, confortável. A gente tem que sempre saber conectar o nosso método de trabalho com o nosso emocional. Você trabalhar um método só pensando no dinheiro que você vai receber, ignorando o quanto esse método vai mexer com o teu emocional, é um erro gravíssimo. Gravíssimo. Porque você entra numa metodologia, você vê o time atacando a sua posição, contra a sua posição, você começa a se sentir mal, a tremer, você quer manter a posição, às vezes você quer diminuir a mão, você começa a perder a atenção do jogo. Por quê? Porque é uma metodologia que não está encaixada com o teu emocional. E aí você toma um gol contra a posição e aí você fica se culpando, se martirizando, sabendo que às vezes estava dentro do critério daquele método, só que você emocionalmente não se adapta a ele. Então cuidado com essa coisa, eu vou aprender a fazer aquele método que fulano está ensinando no YouTube. Tá, meu amigo, você está aprendendo a trabalhar, mas ele se adapta à sua condição emocional. Tem gente que não foi feito para trabalhar under, tem gente que não foi feito para trabalhar over, tem gente que não foi feito para trabalhar a favor do favorito, nem contra ele. Cada um vai achando o seu lugar ao longo do tempo. Mas fulano tá ensinando ele para ele dar certo. Beleza, show de bola. Mas será que para você dá? Testa. Será que o seu emocional se adapta? Às vezes não. Não ignora isso. Não toma uma decisão aqui só pensando no dinheiro a curto prazo. Porque tem metodologia que vai exigir muito do seu emocional. E se você não estiver preparado, não vai ter dinheiro que segure a tua banca, né? Presta atenção nisso, tá bom? Se você é um punter por aqui, o Real Madrid ele pode se complicar. Mesmo não necessariamente sendo eliminado, mas ele pode ter mais complicação por aqui, ele pode sair atrás do placar. Então essa cotação do Real para mim, ela não é tão boa. O cenário é bom pro Real, porque o Leipzig tem que se expor e o Real Madrid é muito bom no contra-ataque. Mas essa cotação eu não gosto. Eu também gosto muito de pensar no cenário de gols, mas aqui eu queria olhar o 2,5.
não tá com uma cotação boa, 2,5 a 1,50 é uma cotação esmagada, mas ao longo do jogo ela tende a abrir. A gente já viu aqui que o primeiro tempo das duas equipes não é tão agressivo assim. A gente pode ter um primeiro tempo terminando 0-0 e quem sabe o segundo tempo ali, a volta do segundo tempo, tenha já um gol e essa cotação fique boa, tá? E eu prefiro, se for para trabalhar 2,5, que o jogo esteja desempatado, de preferência com o Real Madrid na frente, né? Porque aí você eleva o nível de necessidade do Leipzig lá nas cabeças, tá? Então eu gosto de pensar no mercado de gols. Não duvido do ambas marcam aqui. Acho que o ambas marcam e o over 1,5 seria a melhor pedida, mas 1,5 aqui é cotação muito baixa. O 2,5 pode ser interessante. Se o jogo se arrastar 0-0 no primeiro tempo e até os 60 minutos não sair nada, eu não vou me posicionar no mercado de 2,5 depois que sair o primeiro gol. Porque pode ser que esse gol saia aos 70, 75 minutos e aí o jogo vai se arrastando. O 0-0 é complicado. Por mais que o primeiro jogo tenha sido 1-0 e isso force o Leipzig a se expor, o 0-0 pode deixar esse jogo meio xoxo, pode se arrastar demais. E aí pode ter um gol no finalzinho. O Leipzig, vamos supor que o Leipzig faz o gol aos 85, 80 minutos. Cara, ele cumpriu o primeiro objetivo. Então ele pode tentar se segurar. Então se for para trabalhar o 2,5 aqui, de preferência, um gol rápido. Um gol rápido seria interessante, tá? É isso. Vamos aos nossos jogos extras dessa quarta-feira. Primeiro aqui as prováveis vitórias do favorito. O City está por aqui. Favoritos que podem se complicar. O Sporting, que está uma cotação mais baixa. O Real Madrid também. E temos o Botafogo com o Bragantino. Apesar de ser um jogo ida e volta, é um jogo que o Botafogo tem que tomar muito cuidado. O time do Bragantino é muito traiçoeiro. O último jogo entre eles, a gente lembra lá no Campeonato Brasileiro, o Botafogo empatou 2-2. Se eu não me engano, o Bragantino foi buscar esse empate no finalzinho. Prejudicou ainda mais a vida do Botafogo esse empate, né? Mas quando o Bragantino enfrentou o Botafogo na casa do Botafogo, no tapetinho, o Botafogo conseguiu vencer. O Botafogo vem embalado com um 6-0 para cima do Aurora e um 4-2 para cima do Fluminense, mas ainda assim é um jogo para a gente trabalhar ao vivo, né? O Bragantino muito provavelmente não vem para se expor tanto. O Bragantino sabe que é um jogo de 180 minutos, mas seria muito bom para o Botafogo tentar sair daqui com uma vitória para já, né, colocar uma pressão do lado do adversário. Se fosse para trabalhar ao vivo por aqui, eu iria procurar alguma situação de tranquilidade para trabalhar contra o Bragantino. Qual que é o problema? Quem lembra desse jogo aqui, que foi 2-0 pro Botafogo no Campeonato Brasileiro, sabe o quanto que o goleiro do Botafogo, eu não lembro se naquela partida específica era o PR, o quanto que o goleiro do Botafogo trabalhou. O Bragantino criou muita oportunidade. E o jogo acabou sendo 2-0 pro Botafogo. Então, muito cuidado, tá? Por isso que, para mim, o Botafogo tem que tomar um pouco de cuidado aqui. Outros jogos extras na Liga dos Campeões da Ásia, do outro lado, né? Do lado de cá tem Al Nassr, Al Ain, Al Hilal e Al Ittihad. Do lado de lá tem outros times, mas principalmente aqui o Shandong Taishan. Eles mudaram de nome agora, não é mais Shandong Luneng. Shandong Taishan contra o Yokohama Marinos, China contra Japão. E temos também o Mamelodi Sundowns enfrentando o TS Galaxy. Mamelodi que já é praticamente o campeão, né? Como quase todo ano é assim. Então muito cuidado. Deixa eu ver se o Mamelodi tem jogo importante aqui na Copa da Liga dos Campeões da África. Aqui eu não sei, não dá pra saber, mas provavelmente sim. Enfim, é bom tomar um pouco de cuidado. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, por estar aqui comigo todos os dias pra gente fazer esse planejamento. Amanhã estamos juntos novamente. Cuide da sua banca, ninguém vai cuidar dela por você. Vocês gostaram da frase final, né? Sempre haverá um novo dia, mas não necessariamente uma nova banca. Por quê? Porque às vezes a gente não cuida dela, né? Tá só pensando em ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, começa a fazer merda e aí no outro dia não tem dinheiro, né? Então, antes de só pensar no dinheiro, que é importante, eu tô falando que não é não, mas antes de você pensar em dinheiro, pensa em fazer as coisas corretas. Tem dia que você vai sair daqui tendo feito tudo correto, sem dinheiro no bolso, perdendo dinheiro. E isso faz parte do trabalho, né? São 365 dias, ok? A gente não vai trabalhar todos eles, mas quando a gente trabalhar, a gente vai terminar em prejuízo e vai terminar em lucro. E aí vai ser na somatória que a gente vai ter o resultado. Ah, eu quero ganhar dinheiro todo dia. Bom, tem outras maneiras de você ganhar dinheiro todos os dias, mas não será nessa profissão.